Oi, gente, tudo bem? Vim aqui falar um pouquinho para vocês sobre o capítulo que eu escrevi para o livro de 30 anos do Instituto Paulista de Sexualidade. Primeiramente, quero agradecer o convite. Fico muito feliz por participar desse momento do Instituto Paulista de Sexualidade, do Impassex. Afinal de contas, 30 anos não são 30 dias e a história precisa ser celebrada. Então, fico muito feliz com o convite, agradeço a oportunidade de contribuir minimamente com a história dessa instituição tão grande. Para quem não me conhece, eu sou o Dionis Melo dos Santos, sou bacharel em Ciências Sociais, mestre e doutor em Sociologia pela Universidade Federal de São Carlos. E há mais de 10 anos eu venho desenvolvendo pesquisas sobre sexualidade, cultura e entretenimento no Brasil. Atualmente, eu atuo como pesquisador no grupo de pesquisa Sexualidade, Cultura e Entretenimento, o SEXENT, que é coordenado pelo professor Dr. Jorge Leite Júnior, vinculado aqui à Universidade Federal de São Carlos. E mais especificamente, eu tenho desenvolvido pesquisas sobre a indústria pornô brasileira e sexualidades, subjetividades consideradas desviantes. Essa ideia do desvio é muito importante na minha trajetória acadêmica, né? Uma ideia própria da sociologia das diferenças, que é uma das matrizes que influenciam o meu trabalho. Não é fruto do acaso que meu primeiro livro seja o desejo pelas travestis brasileiras, do cinema da boca do lixo paulistana à pornografia digital. Esse meu primeiro livro, lançado em 2021, foi inspirado na minha dissertação de mestrado. E recentemente, no final de 2024, eu defendi minha tese de doutorado aqui no programa de pós-graduação em Sociologia da UFSCar, intitulada Entre Telas, Mercado e Tecnologia Digital na Reconstrução do Dispositivo Pornográfico no Brasil. Assim sendo, o capítulo que eu apresento aqui no livro, ele é basicamente um desdobramento da minha tese, né? Ele é um texto que eu venho desenvolvendo ao longo do último ano, principalmente 2025, e ele explora alguns pontos da minha tese que eu julguei pertinente aprofundar. O título do capítulo que eu propus aqui chama Telas, Vícios e Virtudes, Pornografia em Disputa na Esfera Pública Contemporânea. A gente sabe que o pornográfico é um fenômeno que sempre despertou debates, opiniões acaloradas sobre esse fenômeno. E, recentemente, esses debates têm se intensificado muito a partir da emergência e principalmente da massificação de novas tecnologias de consumo, como a internet. Então, nesse texto, o objetivo geral dele vai ser analisar criticamente as disputas narrativas em torno do fazer pornográfico na contemporaneidade, né? De um lado, a gente vai ver crescerem os discursos sobre o potencial pernicioso da pornografia, principalmente em perfis nas redes sociais que buscam ensinar os sujeitos a vencerem o vício em pornografia. E aí, partindo de uma pesquisa bibliográfica e empírica, né, realizada junto a duas produtoras pornôs brasileiras, esse trabalho pretende analisar tais discursos, ressaltando o impacto da tecnologia na construção desse debate e os novos paradigmas que se colocam ao fazer pornográfico na atualidade. Esse é um texto que num primeiro momento, foi apresentado como um trabalho no Congresso Brasileiro de Sociologia, em 2025, realizado na USP em São Paulo. E, basicamente, eu exploro nesse texto essa ideia, trabalhada por alguns autores da sociologia digital, de que a esfera pública contemporânea, ela tem se transformado, ela já não é mais aquela esfera pública habermasiana, clássica, né? A gente passa por uma nova esfera pública que ela tá colocada, ela é técnico-mediatizada, né? Ela depende muito hoje em dia dessas redes sociais, desses códigos midiáticos que as redes sociais, a internet popularizam entre os sujeitos. Então a gente parte dessa ideia de que a gente vive uma nova esfera pública, que a lógica do debate ela é
influenciada por outros fatores, por fatores midiáticos e emocionais, né? Em algum momento trabalhando também com essa ideia desse novo capitalismo que aparece em várias correntes acadêmicas, seja como capitalismo informacional, seja como capitalismo afetivo. Então, eu estou pensando um pouco esse momento atual, né? Que a gente tem atravessado, onde também as políticas identitárias ganham centralidade no debate público. Assim sendo, eu apresento essa ideia no texto de o que seria uma esfera pública técnico-mediatizada, a partir de umas bases teóricas da sociologia, principalmente Habermas, e outros autores. É, e seguindo a cronologia do texto, num segundo momento eu vou entrar nesses discursos sobre o vício em pornografia, né? Que aparecem nas redes sociais, principalmente em perfis de profissionais é, que buscam ajudar, vender terapias, cursos que vão te ajudar a vencer o vício em pornografia. Então eu busco analisar esses perfis, os discursos que eles produzem, né? De uma forma, analisando de uma forma técnica, né? E aí, basicamente, a gente vai encontrar dois cenários, né? Que vai ser um dos terapeutas especializados na cura do vício em pornografia. E do outro lado, você também vai ter perfis de ativistas feministas anti-pornografia e, consequentemente, anti-trabalho sexual, que também vão trabalhar nessa lógica da crítica ao fenômeno. Então eu apresento esses discursos ao longo do texto, analiso eles brevemente e tento comparar esses discursos com o que os manuais de diagnóstico de transtornos mentais apresentam nos seus textos, né? Como essa questão do vício em pornografia aparece nos manuais. Para isso eu vou usar o DSM, o Manual de Diagnóstico da APA, Associação Psiquiatra Americana, estadunidense, que é o principal documento que a gente tem nesse, digamos, legislando sobre essa questão. Olhando o Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM, nas suas versões mais recentes, a gente vai perceber que a palavra pornografia aparece brevemente nos manuais e essa ideia de vício em pornografia não aparece registrada lá como um transtorno. Então eu exploro um pouco esse descompasso entre o discurso público desses perfis de cura de vício e o que está nos manuais que balizam a ciência, né? Eu exploro um pouco isso no texto, o DSM, como o DSM apresenta a palavra pornografia, se está associada a algum transtorno ou não, tentando trabalhar isso de maneira comparativa e científica. Por fim, não vou aqui adiantar todo o meu texto para vocês, que eu convido vocês a lerem quando o livro ficar pronto, mas no final eu tento apresentar uma proposta de novas possibilidades da gente olhar esse fenômeno da pornografia de maneira mais produtiva e positiva. E aqui eu estou sendo influenciado por a corrente dos estudos sobre sexualidade de uma vertente mais pró-sex, que encara a sexualidade de maneira mais positiva. Eu proponho na parte final desse texto que a gente amplie o nosso imaginário sexual e o nosso repertório a partir de algumas iniciativas, tanto da própria indústria pornô, como o apelo a esse conceito de bem-estar sexual em seus produtos, né, o sexual wellness, como também de outras indústrias pornôs que vão apelar mais a uma questão política de produzir novas pornografias, de hackear imaginários sexuais, se apropriando muito das epistemologias feministas, transfeministas, decoloniais, se aproveitando desse avanço epistemológico para produzir suas reflexões sobre o fenômeno pornográfico. E aí eu apresento essas algumas possibilidades, né? Também a possibilidade de iniciativas terapêuticas no campo da psicologia que partem
que parte para entender esse fenômeno, né, a partir de metodologias poético-políticas de intervenção que articulam arte, sexualidade e dissidência como vias privilegiadas para compreender os processos de subjetivação e as formas pelas quais os sujeitos, historicamente marcados como desviantes, constroem significados sobre prazer, corpo e sexualidade a partir de suas vivências, expressões artísticas e práticas dissidências. A partir dessa perspectiva, né, eu vou defender a potência de pesquisar sexualidade desde a dissidência, não como patologia, risco ou anomalia, mas como horizonte a expandir, e da arte entendida aqui como um dispositivo capaz de atiçar a sexualidade e se constituir como poética, né? Deslocando o pornográfico do registro exclusivo da modelização para o campo da imaginação política e cultural, né? Basicamente é isso que eu procuro fazer nesse texto, né? Apresentar o cenário do pornô contemporâneo, o papel das discussões sobre pornografia nesse ecossistema plataformizado da esfera pública técnico-mediatizada, né? Nessa economia da atenção própria das redes sociais digitais, né? Onde discursos sobre pornografia são uma forma eficaz de engajar o público. E se para seus críticos a pornografia é um mal em si, por outro lado, paralelamente, ela é a base de monetização de seus conteúdos, cursos e palestras voltadas à cura do vício, né? Mas se a discussão sobre vício é um ponto central da argumentação dos terapeutas anti-porno digital, quando olhamos manuais de diagnóstico, a gente não vai encontrar, vai observar uma carência de dados empíricos para embasar esse suposto transtorno de vício em pornografia, né? O preterimento do empírico e científico em função do emocional, eu argumento nesse texto, seguindo essa tradição da sociologia digital, que é um ponto fundamental da lógica de engajamento que domina a esfera pública técnico-mediatizada e a sua forma de fazer política também. E é aqui que é importante frisar que esse trabalho não pretende defender o vício, até porque qualquer tipo de comportamento compulsivo pode prejudicar o indivíduo. Mas antes, esse trabalho pretende identificar as estratégias e contra-estratégias desenvolvidas pelos agentes que mobilizam essa discussão nessa esfera pública automatizada. Eu termino concluindo que, no limite, na lógica da monetização centrada no engajamento, pouco vai importar a empiria. Sua lógica, pautada pelas emoções, privilegia argumentos com forte apelo subjetivo. A forma de fazer política em rede privilegia a polarização em detrimento da mediação. Mais do que isso, pouco importa a qualidade dos conteúdos e dos discursos. Na lógica das redes, o importante é que todos somos produtores de conteúdo e entre vícios e virtudes, a pornografia expõe as ansiedades que organizam a esfera pública e as políticas do desejo na contemporaneidade. É um pouco isso que eu tento trabalhar nesse texto. Espero que vocês leiam, que vocês gostem, que vocês, quem tiver alguma opinião também pode entrar em contato comigo. E agradeço novamente a oportunidade do Instituto Paulista de Sexualidade de contribuir com esse livro. Espero que vida longa ao Instituto Paulista de Sexualidade, né? Mais 30 anos aí de muito sucesso. Obrigado, gente. Aquele abraço. Tamo junto e misturado.